Estamos de volta. Ricardo Mota Entrevista tem como convidado esta semana o sociólogo, antropólogo, professor universitário, escritor, compositor, enfim, um homem de múltiplas qualidades, culturais inclusive, e que relançou recentemente a segunda edição, aliás, lançou a segunda edição do Manifesto Sururu por uma antropofagia das coisas alagoanas. E eu deixei exatamente uma indagação, o que é essa história de por uma antropofagia das coisas alagoanas? Como é que você traduziria isso, Edson? Essa ideia de antropofagia não é uma ideia minha, uma ideia que vem lá dos modernistas, né? E, Semana de Arte Moderna. exato. Veja só, Ricardo, é uma ideia, né? Vejam só, esse texto surge, citar um pouco o texto, vou ser bem breve quanto a isso, ele surge durante o governo Ronaldo Lessa, que era um governo que estava trabalhando muito a questão da identidade. Pela primeira vez, o governo incorpora como projeto de governo, como plano de governo, a identidade alagoana. E eu via que tinha uma explosão de narrativas alagoanas. E aí eu estava lendo muito sobre Alagoas, né? E o Sávio de Almeida, um cara que você conhece, Sávio, ele tinha... Gosto muito do professor Sávio. Ele tinha dito para mim que existiam livros alagoanos. Ele disse para mim, por exemplo, que o romancista, o grande romance alagoano não era Vidas Secas, era Calunga, né, por causa da questão da geografia. Eu comecei a ler... Pois é, eu não conheço. Eu comecei a ler muito Alagoas, e tudo que eu li eram águas. E, de repente, estava um clima na cidade de escrever um manifesto. Por exemplo, o Railton do Chico Baratinha estava escrevendo um manifesto, a Raquel estava querendo escrever um manifesto, e, de repente, eu comecei a escrever um manifesto. Você me pergunta, essa coisa da antropofagia, eu não pensei em absolutamente nada quando escrevi o texto. Eu comecei a escrever um texto que eu citava outros autores, Graciliano Ramos, Jorge de Lima. De repente eu disse, vocês vão sair daqui, são convidados, mas vocês vão sair daqui. O texto ficou nu. E eu passei 2 anos, eu lancei o texto em 2005, 2004, né? Mas assim, eu tinha escrito ele há 2 anos antes, porque eu não sabia o que fazer com o texto. E aí, quando eu fiz o texto, essa coisa por uma antropofagia das coisas alagoanas, porque a ideia de Alagoas, consumir Alagoas, de uma ideia que surgiu depois, né? Hoje, esse texto produziu, por exemplo, um projeto chamado Xangô Rezado Alto, uma ideia nossa, que tinha o Xangô Rezado Baixo, a gente criou um projeto em cima do Xangô Rezado Alto, em cima da coisa do manifesto, depois a coisa do sururu, patrimônio, mas assim, então essa ideia da antropofagia... Para você tudo é sururu aqui, né? Essa ideia da No bom e no mau sentido, né? No bom e no mau sentido. Essa ideia de uma antropofagia alagoana é como se eu tivesse percebido, já ali naquele momento, uma coisa que não tinha ainda conceituado, de uma Alagoas profunda. Essa Alagoas está para além de sol e mar, né? Essa Alagoas, veja, essa Alagoas profunda que eu falo no manifesto a partir das Lagoas, não pode ser uma camisa de força para toda Alagoas. Existe uma Alagoas profunda no sertão, no agreste, que Graciliano Ramos escreve. Existe uma Alagoas profunda no Mar das Lajes, do Disseu Idoso. Mas assim, eu coloco essa ideia de uma Alagoas profunda na questão das águas lacustres, porque as águas lacustres foram fundamentais para a colonização de Alagoas, né? Então essa ideia nasce de uma leitura do Otávio Brandão e do Jorge de Lima. Pois é, São 2 autores aqui que você reiteradamente, né, cita. São os 2 principais personagens, você acha, na construção dessa identidade? São. Porque o Otávio Brandão, ele vai escrever um livro chamado Canais e Lagoas, né? Ele tinha 19 anos, né? Ele faz 45 viagens e ele descreve... E como escreve bem, né? Apaixonadamente sobre a Lagoa Mundaú, com muita tristeza, como sempre, né? Que eu digo que é uma espécie de projeção do imaginário desses intelectuais. 13 anos depois, Jorge de Lima vai pegar... Veja, Jorge de Lima jamais escreveria Calunga sem Canais e Lagoas. Por que isso? Porque ele morava em União dos Palmares. Ele vai escrever, assustador, como ninguém tinha percebido isso, olhando para Canais e Lagoas. Só que ele vai vestir Canais e Lagoas um livro naturalista, seco. Quando Jorge de Lima escreve Calunga, ele vai colocar a cultura dentro. Que cultura ele coloca? Negra. E aí você vai ver que nessas regiões das Lagoas, quando o Otávio Brandão escreve, Jorge de Lima aprofunda, as 3 raízes alagoanas, a índia, a branca e a negra. Ou seja, aí você vai ver como essas raízes alegóricas, os nomes índios, negros e brancos, como isso vai estar no livro do Calunga. Então, e aí eu escrevo em cima de um processo de modernidade, esse processo que a gente vive, violentíssimo. A modernidade é um projeto muito violento,
de destruição das tradições, né? Então, sol e mar, ele é uma coisa que ele faz uma erosão da identidade alagoana. E aí, a ideia de uma antropofagia das coisas alagoanas, né? Ou seja, Alagoas não foi feita para turista ver, para turista ver e olhar o mar, né? Não tem lugar bom para turista se não for para o seu povo, né? Não tem jeito. Pode parecer um clichê, mas é isso mesmo, né? Pois é, então a ideia de você comer e devorar Alagoas, né? Então, essa ideia da antropofagia, essa Como ideia... quem come um bom prato de sururu. Sim, mas sururu, o maçuninho, o caranguejo sá, essa coisa... Você tem seu momento prustiano aqui, quando você se refere, né, ao sururu. Total. O texto ele é muito prustiano, ele é muito uma busca pela experiência, pela reminiscência, né? O texto é toda uma alegoria da reminiscência, né? Ele remete para lugares completamente primitivos, lugares de reminiscência, né? No qual, e aí isso é que pega o texto... Aquele universo da tua rua ali, né? Exato. São passagens, por isso o texto toca nas pessoas, né? Nessa modernidade, a gente perde o contato, ele remete para experiências muito, muito cotidianas, né? O meu sururu... E muito comuns, né? Há várias gerações, né? Muito comum. Como se através do acesso do sururu, você tivesse acesso a uma memória ancestral de Alagoas. É essa, mais ou menos, a ideia que a gente trabalhou, né? Essa ideia é uma ideia seminal no texto, né? Olha, eu vou fazer um intervalo, mas vou deixar aqui uma provocação, para você ir pensando logo sobre isso aqui. Num ensaio, aliás, ótimo ensaio, né? Do Dirceu de Lindoso. apresentação do Dirceu Lindoso, do seu livro, ele fala sobre a culpa que nós carregamos como povo. Você concorda com isso? Daqui a pouco.